Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Foi a 30 de janeiro de 2022 e após a não aprovação do Orçamento de Estado da 14ª Legislatura que os portugueses foram chamados a eleger quem seriam os próximos governantes da nação, mas também qual seria o desenho do 15º, Parlamento ou Legislatura. A verdade é que, após a colocação dos votos nas urnas, ainda antes do terminar do dia, parecia que a escolha portuguesa tinha sido clara e inequívoca, com a maioria absoluta do PS nestas legislativas. Bom, um pouco com Portugal em declínio em todos os setores, uma série de dificuldades, uma economia estagnada, aliás, uma economia que, ironicamente, já sabia o que era estar em isolamento há mais de 2 décadas. A verdade é que só passados 2 meses é que esta nova legislatura tomou posse, como se Portugal tivesse ou pudesse dar-se ao luxo de perder 2 meses da sua vida atual. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E a pergunta que temos feito ao longo deste mês é: e agora? E agora que os portugueses decidiram? E agora que a pandemia eventualmente já está a acabar? E agora que parece que a guerra é que trouxe novos problemas? E agora que existe uma maioria absoluta que seria de estabilidade, mas continuamos com uma sociedade cada vez mais instável e com as nuvens de tempestade ainda mais ameaçadoras para o futuro próximo? E agora? E quem tem que responder a estas e outras questões são realmente aqueles que são os representantes do povo, são os deputados e são os partidos políticos da nossa Assembleia da República. E é isso que estamos a fazer ao longo destas últimas 2 semanas e hoje vai falar o Chega. E estamos de volta então ao nosso estúdio, tal como eu disse, hoje é dia de conversarmos com o Chega, provavelmente não, foi o partido que teve o resultado eleitoral talvez mais surpreendente a seguir à maioria absoluta, diga-se, com um crescimento exponencial. É nosso convidado alguém que é uma estreia no nosso programa, o deputado e líder parlamentar do Chega, o Pedro Pinto. Boa noite. Boa noite. Obrigado por estar aqui connosco. Agradeço também ao Chega a sua disponibilidade para enviar alguém para conversar connosco, algo que não posso fazer nem ao Bloco nem ao PS, porque nunca enviam ninguém. E, Pedro, enquanto bebíamos ali um café, nós acordámos que eu tinha que colocar uma questão que não tem diretamente a ver com o Chega, mas tem a ver um pouco com a integridade da nossa conversa e daquilo que foram os acontecimentos destes últimos dias. E veio nas notícias um quase confronto com um assessor do PS, neste caso Nuno Saraiva, e gostava de ouvir a sua versão e de ter um pouco a sua perspectiva daquilo que aconteceu. Olá, João, boa noite. Boa noite também a todos os telespectadores. Agradecer o convite, é sempre um gosto. O Partido Chega estará sempre disponível para todos os convites, para todas as televisões, para todas as rádios. Onde nos convidem, nós lá estaremos, porque os portugueses merecem esse respeito. Olha, e especialmente nós, porque quando ainda ninguém estava eleito, nós convidámos o André. Nós sabemos isso também. Bom, em relação à pergunta, é um assunto que eu desvalorizo muito, porque, ao fim e ao cabo, é quase um não assunto. Agora, há uma coisa que é importante. Nós estamos fartos
que nos chamem racistas, xenófobos, fascistas. Atrás de uma rede social, toda a gente é muito forte, toda a gente tem essa mania de fazer isso. Encontrei, por acaso, esse senhor que o João falou nos corredores do Parlamento e disse-lhe apenas isso. Disse-lhe que... E, ao fim e ao cabo, a resposta dele foi agressiva, foi insultuosa. Aliás, as imagens na televisão, apesar das notícias dizerem uma coisa, escrevem uma coisa no rodapé, mas depois aquilo que se vê nas imagens é uma coisa totalmente diferente. E pronto, e da minha parte esse assunto ficou por aí, ficou morto e enterrado. Os atos ficam para quem os pratica e da minha parte não tenho mais nada a dizer sobre isso. Agora que retirámos o elefante aqui do estúdio, Pedro, relativamente àquilo que foi recentemente o debate da nação e também que foi, e nem sequer podemos dizer os primeiros 5 meses, porque eu acho que isto foi fastidioso depois dos portugueses pronunciarem, ainda ficarmos à espera quase 2 meses para que esta legislatura tomasse posse, que eu acho que é um insulto para as dificuldades que o país vive. Qual é a análise que vocês fazem destes primeiros 100 dias da atuação do Governo? João, em primeiro lugar, dizer uma coisa muito importante, é que não se pode estar, e como disse muito bem, 2 meses à espera de um governo tomar posse. Porque isto só prova já o descrédito que este governo tinha assumido. A polémica que houve nas eleições, quer no círculo da Europa, quer no círculo fora da Europa, é lamentável. Isto só é o reflexo de um país que está totalmente à deriva. Mas já estava. Que não é novidade. Que não é novidade. Polémica, ou seja, nós vamos falar destes primeiros 100 dias de governação, mas ao fim e ao cabo, o que temos que falar é dos últimos 7 anos de governação. Porque, apesar de, por exemplo, o PCP e o Bloco fugirem muito a estes 7 anos, eles sabem que são cúmplices dessa governação do Partido Socialista. Agora querem tentar fazer oposição. Mas oposição a quê? Foram eles que criaram. Quem criou o Partido Socialista e quem levou o Partido Socialista a uma maioria absoluta tem 2 nomes: PCP e Bloco de Esquerda. O PCP ficou com meia dúzia de deputados. O Bloco de Esquerda passou de 19 para 5. Os portugueses deram-lhes a resposta. Agora, em relação aos 100 dias de governação, é o caos total. Eu julgo que não houve nenhum governo na história que em 100 dias arranjasse tanta polémica e metesse o país num caos como este governo meteu. Bastaram 100 dias para termos o caos na saúde, o caos nos aeroportos, quando diziam que a grande galinha dos ovos de ouro e onde temos que apostar, ainda disse agora recentemente o Ministro da Economia do Parlamento, onde temos que apostar é no turismo. Mas que turismo é que estamos a dar às pessoas? É o turismo estar 5, 6, 7 horas num aeroporto à espera para entrar em Portugal ou para sair de Portugal. É aí o cartão de visita. Os aeroportos são o nosso grande cartão de visita. Quer a gente queira, quer não queira, a primeira imagem que nós temos de um país é quando chegamos. E a primeira imagem, quando chegam a Portugal, é estar 6, 7 horas à espera para entrar em Portugal. Este é o exemplo. Depois a insegurança. A insegurança no nosso país está a aumentar. António Costa não quer ver isso, mas está a aumentar diariamente. Diariamente. E depois o que é que temos? Esquadras fechadas, menos agentes nas ruas, menos patrulhas. Ou seja, um governo que não aposta nas forças de segurança. Parece que em Portugal, às vezes, que preferimos defender os bandidos do que defender as forças de segurança. Isto também custa-me. Custa-me. Eu no Parlamento o nosso grupo parlamentar, no Parlamento tem tido um papel fundamental a falar nestas coisas. E depois dizem, o Chega só fala no que está mal. Não, o Chega está lá para resolver o problema dos portugueses. E se existem problemas dos portugueses, nós temos que falar neles. Não podemos ocultá-los, nem dizer que não existem. Existem e são graves. Ainda aqui, recentemente, agora em Odivelas, na passada semana, ainda foi assassinado um senhor que, por acaso, era militante do Chega, mas foi assassinado por um gangue. E nós temos que dizer isso. Os gangues, cada vez mais, particularmente na área metropolitana de Lisboa e do Porto, têm uma atuação violenta e por pessoas cada vez mais jovens, que é também preocupante. Ou seja, isto tem que ser resolvido. E nós não podemos ocultar essas coisas. E, por exemplo, só para terminar, em relação a vários motivos de caos que este governo. Os incêndios. Agora, depois vêm dizer, nós não podemos fazer nada, não podemos prever que vai arder. Bom, estamos num país que está em seca severa. Todos os especialistas diziam que íamos ter um ano de seca severa. Em 2017 aconteceu o que aconteceu. E o que é que se fez de 2017 até 2022? O governo é o mesmo. Foram mudando os ministros, mas o governo é o mesmo. António Costa continua a ser primeiro-ministro. Então, e continuamos. O que é que se fez pela floresta? Nada. E infelizmente, os especialistas, alguns deles entrevistados por nós aqui neste programa, confirmavam que
a floresta estava nas mesmas condições que estava quando se deu de facto João, quem passar, 2017. Quem passar no IC8, onde houve os trágicos incêndios de 2017, e passar lá hoje, veja como é que está. Aprecie a paisagem. E veja onde é que está o ornamento da floresta. Não existe ornamento da floresta. Está praticamente igual. Aquela tragédia que aconteceu naquele fatídico dia de junho de 2017 poderá acontecer hoje, amanhã, depois, no dia que se proporciona uma tempestade perfeita como aconteceu naquele dia. Muito bem. Ainda voltando àquilo que mencionaste há pouco, e porque a notícia, de facto, do fecho de uma esquadra, creio que no Porto, aquilo que eu vejo também das associações sindicais das forças de segurança não tem propriamente a ver com única e exclusivamente o número de efetivos, mas tem a ver com a gestão dos efetivos existentes por causa da separação ainda entre a polícia e a GNR, creio eu. E isto leva-me aqui a uma questão que os analistas dizem que é um problema português, que é não saber gerir os recursos. Ou seja, sistematicamente escolhemos a pior forma de utilizar os recursos que temos. É isso que se consegue identificar também nesta gestão socialista? Sim, mas não só. Sim, é claro uma falta de saber gerir recursos que existe. Mas o que é certo é que também existe falta de efetivos. Nós, se formos ver, por exemplo, no caso da PSP, todos os anos se abrem concurso e cada vez há menos concorrentes. E porquê? Nós temos que analisar o porquê. Se calhar é pouco atrativo a profissão de PSP. Repare, receber 801 euros de ordenado base e arriscar a vida como arriscam os nossos agentes de segurança é atrativo? Não é atrativo. Portanto, é por isso que nós queremos valorizar as carreiras quer da PSP, quer da GNR, queremos valorizar as forças de segurança, são propostas que o Chega tem feito e vamos continuar a fazer. E este governo tem que perceber isso. Este governo é um governo de maioria absoluta. Já não tem a desculpa que tinha de estar refém da extrema-esquerda, como esteve refém do Bloco de Esquerda, por exemplo, no caso do CEF, como está refém como esteve refém do PCP. Ou seja, são coisas diferentes. Neste momento, vivemos uma conjectura diferente. Vivemos um governo que pode governar de maneira diferente. Porque daqui a 4 anos é o Partido Socialista que as pessoas vão dizer que se governou bem ou se governou mal. E neste momento, nestes primeiros 100 dias, é muito mau o que está a acontecer em Portugal. Em relação às esquadras, só para terminar também, nós temos, por exemplo, informação que aqui bem perto de Lisboa, na esquadra da Trafaria, que ainda por cima tem bairros problemáticos à sua guarda, que vai fechar várias vezes durante esta semana. Estamos a falar de uma zona onde tem que vir da Charneca da Caparica para a Trafaria os agentes para fazer patrulhas ali. Ou seja, estamos a entrar em situações muito graves. Já não basta... Pedro, mas então estes funcionários, este aumento de funcionários públicos é para onde? Pois, onde é que tem aumentado o número? Porque se professores não temos os suficientes, vão começar o ano letivo sem professores, milhares de alunos. Pelos vistos, polícias também não temos os suficientes. Enfermeiros e médicos é o ver-se. Isso é uma excelente pergunta que tem que ser feita quando o Partido Socialista aceitar o vosso convite para estar aqui. Essa é uma excelente pergunta, mas tem que ser feita a quem de direito. Esse é que é o grande problema. A gente fez a pergunta, quem respondeu se calhar foi o mesmo que tu te cruzaste lá no... Bem, enfim, não interessa. Olhando também para aquilo que foi... Desculpa, mas deixa-me só terminar em relação às esquadras. É porque nós às vezes falamos que é o interior do país que está esquecido. Já não é o interior do país. É que o problema das esquadras já não está só no interior do país. Já passamos para o litoral e já passamos para as zonas onde há imensa população, o que aumenta a gravidade da questão. Nós costumamos receber aqui pessoas que fazem parte de uma associação que é os Vizinhos de Arroios, e em Arroios tem sido um aumento da insegurança também. O Presidente da Junta de Freguesia, creio que até já o Presidente da Junta de Freguesia de Arroios veio também fazer uma explicação sobre isso e dar uma explicação sobre isso, a dizer que a insegurança é gritante. Exatamente. Olhando para aquilo que também foi a postura do Chega no início desta legislatura, vocês sentiram a necessidade de apresentar uma moção de censura. A minha pergunta é, isto não vai em contraciclo daquilo que foi a demonstração nas urnas dos portugueses? Ou seja, os portugueses disseram, olha, queremos um governo de estabilidade, e o Chega achou que a moção de censura seria necessária para quê? Olha, muitas vezes a moção de censura não pode ser só usada para deitar um governo abaixo. É um protesto que se está a fazer naquela altura. O país vive uma situação de caos.
qual é a missão dos políticos? A missão dos políticos é fazer política e é ser a voz dos portugueses. E o que é que aconteceu naquela moção de censura? Viu-se claramente quem é que é a voz dos portugueses, quem é que está ao lado dos portugueses e quem é que quer resolver os problemas dos portugueses, e viu-se claramente quem é que está contra e governa apenas por ideologia. E é de lamentar, inclusive é o PSD, que é um partido de suposta direita, apesar de Rui Rio ter encostado ao centro-esquerda, mas é de lamentar a posição que teve naquele dia. Preferiu fazer um combate ao Chega do que combater o Partido Socialista. E nós o que temos de combater são estas políticas do Partido Socialista. E apesar dos portugueses terem votado no dia 30 de janeiro e ter dado uma maioria absoluta ao Partido Socialista, se calhar, quantos é que já estão arrependidos? É que a pergunta tem que ser feita assim também. É que em 100 dias há muita gente que já se arrependeu. Eu tenho pessoas que já me disseram a mim, eu votei no Partido Socialista, mas fui enganado. Ou seja, não, mas votaram, o que é certo é que votaram, não é? O grande desafio é juntar as 10 pessoas e 5 delas dizerem que votaram no Partido Socialista. Ainda não consegui, mas pronto. Mas isto eu não estou a dizer que houve o que quer que seja, mas é extraordinário. Já no tempo do engenheiro entre aspas, José Sócrates, isso acontecia. Repara que quando José Sócrates era Primeiro-Ministro, e quando estava a levar também o país para onde estava a levar, que acabou por levar o país à intervenção da Troika, as pessoas, ninguém tinha votado no Partido Socialista, nem ninguém tinha votado em José Sócrates. Era fantástico. E agora já começa a acontecer a mesma coisa. O que, por um lado, significa que as pessoas já estão descontentes com este governo do Partido Socialista e que, se calhar, sim, já sentem que foram enganadas, porque, ao fim e ao cabo, percebem que o que existe é uma maquilhagem feita pela comunicação social, existe uma maquilhagem do que é este governo e torna a vida dos portugueses cada vez mais difícil. Cada vez que vamos meter combustível, nós percebemos que a vida está mais difícil. Cada vez que vamos ao supermercado ou ao mercado, nós percebemos que a vida está mais difícil. Ou seja, antes era a pandemia, agora é a guerra, no futuro será o quê? Ou seja, o Partido Socialista sempre arranjou desculpas. Eu no outro dia ouvi a Ministra da Saúde a dizer: tivemos uma pandemia, tivemos agora a guerra. Eu percebo isso tudo. Então, mas em 2017, quando haviam doentes a morrer nos corredores dos hospitais, por exemplo, em Porto Alegre, ou em 2018, quando no Hospital de Faro as urgências tiveram que fechar diversas vezes, ou em 2018, no Hospital de Leiria, isso também aconteceu. Então, aí não havia pandemia, aí não havia guerra. Ou seja, isto é um problema já estrutural. E é um problema que o Partido Socialista tem vindo apenas a arranjar desculpas para não o solucionar. E, relativamente àquilo que são também os grandes temas do Chega, eu sei que houve ali agora esta situação que levou à retirada da bancada durante uma intervenção de Augusto Santos Silva. Os comentadores, de alguma forma, dividem-se. Pessoas, inclusive, que não se revêem ideologicamente no Chega, mas acham que, de facto, os tribunos são os deputados e quem lá está. Mas a minha questão vai no sentido da vossa intervenção. Eu, há uns tempos, perguntava ao André, a última vez que ele cá esteve, se o RSI não tem significado nenhum naquilo que é, digamos, a economia global do país, porque é que essa bandeira continua a ser uma das bandeiras do Chega e um dos temas que o Chega gosta de trazer para a linha da frente. E outra questão tem a ver, de facto, com a imigração. Nós somos um país que está a viver num inverno demográfico. De facto, se apostarmos em políticas de aumento da natalidade, bem, quem nascer hoje, só daqui a 20 anos é que vai poder começar a ter uma vida contributiva. Como é que nós podemos equilibrar isto? Ou porquê a insistência de que para Portugal só vêm aqueles que querem continuar a viver de subsídios? A pergunta é curiosa, mas deixa-me só dizer em primeiro lugar em relação a Augusto Santos Silva. Bom, dizer uma coisa muito, muito importante. Augusto Santos Silva está ali como Presidente da Assembleia da República, como segunda figura do Estado, e não está ali como líder do Partido Socialista. E o que ele tem feito, e desde o princípio desta legislatura, é liderar o Partido Socialista. O Partido Socialista não tem argumentos para combater o Chega. O que é que faz? Augusto Santos Silva intervém e é ele que combate o Chega. Dou-lhe um exemplo muito concreto neste debate do Estado da Nação. Houve um elemento, creio, agora estou na dúvida se foi do Partido Socialista ou se foi do Governo, mas que disse que a direita era incendiária. Rita Matias faz uma declaração e diz
que os incendiários de gravata. Augusto Santos Silva repreende a deputada Rita Matias e não repreendeu o deputado do Partido Socialista. Isto por aqui se vê a dualidade de critérios. Nós apenas queremos um critério uniforme e queremos que Augusto Santos Silva faça o papel que tem de fazer, que é de estar ali como segunda figura do Estado e Presidente da Assembleia da República. Vocês são assim tão ingênuos? Vocês sabem em que país é que vivem? Vocês sabem, há 30 ou 40 anos que vivemos nisto. A sério. E por isso é que queremos mudar. E por isso é que queremos mudar, por isso é que estamos cá para isso. Eu não tenho qualquer tipo de problema, sabes que eu não tenho ataduras nenhumas, nem tenho nós nenhuns e a mim ninguém me pede favores. Eu não sei, eu pensava que vocês de facto entendiam que estava um sistema aqui montado, claro, e que eventualmente esse sistema teria, ou não vos afetaria, ingênuo da vossa parte. Não é por acaso somos o partido que se assume unicamente antissistema. Isso somos nós. E se calhar é por isso que somos tratados desta maneira. Mas há uma coisa que vamos combater sempre. É este sistema que está implantado. Okay. Isso aí contem sempre com o nosso combate, contem sempre com a nossa luta. Vamos ao RSI e aos imigrantes. Em relação ao RSI. Bom, o RSI é uma coisa. E atenção que é importante aqui nós dividirmos em duas coisas. Há pessoas que confundem o RSI apenas com a comunidade cigana. E o RSI não é só com a comunidade cigana. Existe uma grande parte da comunidade cigana que vive de RSI, é público, toda a gente sabe isso, ninguém pode ocultar isso, mas existe também uma grande parte da sociedade que vive destes rendimentos. O que é que se pretende o que é que nós pretendemos com isto? É precisamente o contrário, que as pessoas trabalhem. Que as pessoas, em vez de se habituarem a viver de subsídios, e podem ser uma percentagem pequena, mas é uma questão ou seja, nós não podemos ir trabalhar e depois está o vizinho da frente no café, fumar cigarros e a tomar café logo de manhã e ainda goza com quem vai trabalhar. Isso não pode acontecer. As pessoas estão... A parte dos subsídios, para quem necessita realmente de subsídios e quem não pode mesmo trabalhar, aí nós concordamos que haja o RSI ou outro subsídio, como quiserem chamar. Agora, um apoio. Agora, para quem pode trabalhar, para quem tem saúde, felizmente, para trabalhar e preferem viver de subsídios, até pode ser só um. Mas iremos combater sempre isso. Porque é imoral essa pessoa estar sem trabalhar ou não ir trabalhar e receber daqueles que vão trabalhar todos os dias, que têm que se levantar cedo, que têm que fazer a sua vida e a sua luta. Então é mais uma questão social do que propriamente económica? É as duas coisas. É uma questão económica, porque sabemos que cortando no RSI a economia também sobe, pode não subir tanto, mas que existe, mas socialmente é extremamente importante, porque nós temos de dar moral também à sociedade e isso é importante. Em relação à imigração, o Chega vai apresentar em setembro um grande projeto de lei sobre imigração, sobre o receber os imigrantes. Até porque o que nós queremos combater, e essa é a mensagem que nós temos que passar, ao contrário daquela mensagem deturpada que tentam passar sobre as nossas propostas, nós o que queremos passar é que queremos combater a imigração ilegal. Isso é fundamental. Combate à imigração ilegal. E combater aqueles que vêm para o nosso país para viverem de subsídios e viverem à conta dos outros. Vêm trabalhar, bem acolhido, têm que trabalhar, vamos embora. Agora, virem para o nosso país, como têm vindo tantos, a receber todos os meses 750 euros. Porque isso é público também. Bom, e eu não admito, há uma coisa que eu não admito, é compararem estes imigrantes que vêm com os nossos imigrantes portugueses. Os nossos imigrantes, quando saíram do nosso país, foram para a França, para a Suíça, para o Luxemburgo, para a Bélgica, para a Venezuela, para os Estados Unidos, mas foram, e quando chegaram a esses países, integraram-se na sociedade e não receberam nada do Estado. Não tiveram ajudas do Estado para se integrarem nesses países. E é ao contrário do que nós estamos a fazer agora. Nós estamos a dizer, sim, venham todos, que nós estamos aqui e damos tudo para as pessoas se poderem ficar no nosso país. Não pode ser assim. Sabe porquê? Porque depois pode acontecer outra coisa. Eles vêm, recebem o dinheiro, estão aqui 3 ou 4 meses e vão-se embora. Fronteiras abertas. Vão-se embora para outro país. Pedro, se forem espertos, não ficam aqui mais uma vez a vossa Ou seja, nós estamos a investir. Já viste que país é que nós temos, não é? João, quem quiser uma perspectiva de futuro, se quiser continuar na praia, Portugal é ideal, temos boas praias, mas se quiser as melhores da Europa. Mas é verdade, ou seja, o que nós, isto é uma coisa que só não vê quem não quer ver. Eu entendo, agora, mas, Pedro, por exemplo, nós já temos cerca de 700 ou pouco mais de 700 mil imigrantes que já correspondem contributivamente a 10% daquilo que é o dinheiro para as pensões em Portugal. Certo. E ajuda à sustentabilidade do Sistema Nacional de Pensões que está esticado. Só temos vida até 2050, João, não é? Então porquê é que nós deixamos os portugueses emigrar? Porquê é que nós não criamos condições aos jovens que saem das faculdades
para se estabelecer no seu país e para poderem fazer isso no seu país Ok. e têm que emigrar. Ok, Porque embora não haja uma ligação direta, João, não é? Porque os outros João, países... vamos à Inglaterra, vamos à Inglaterra, Se e Inglaterra, se calhar... quanto é que pagam a um enfermeiro lá? Então, Essa e porquê é que nós não, questão. e porquê é que nós não podemos pagar? Porquê é que nós temos que continuar a engordar o Estado com mais funcionários públicos, como o disse há pouco, e bem? Porquê é que nós temos que continuar a não fazer um plano verdadeiro de combate à corrupção que o Partido Socialista disse que ia fazer, mas não lhes interessa fazer, e continuam a engordar com corrupção? Ou seja, há aqui muita maneira. Nós irmos buscar o dinheiro e não deixar essas pessoas... Só para brincar um bocadinho, sim, a corrupção é um tema, lá está, dois grandes imigrantes que trouxeram corrupção para Portugal, Ricardo Salgado e Oliveira e Costa. Essa é que é a questão, Sim. percebes? Mas não achas que, de alguma forma, Portugal, até porque, e eu sei que o Chega é um partido que olha para trás da história de Portugal e entende que Portugal teve uma abrangência, de facto, mundial, e fomos um país pequenino, que foi muito mais do que aquilo que, eventualmente, o seu potencial a isso determinava. Não achas que nós temos que ser também bons recebedores, por assim dizer? Lá está, por isso é que nós vamos apresentar este projeto de lei para receber imigrantes, mas receber imigrantes que queiram realmente trabalhar, que queiram realmente estar integrados na sociedade e que não queiram estar aqui 2 ou 3 meses e que se vão embora para a Europa. Ou seja, nós temos que receber as pessoas certas, estamos de acordo. Nós também somos sensíveis a isso, apesar de dizerem que não, nós somos sensíveis a isso. Agora, tem os portugueses. É que nós estamos a criar... João, repara uma coisa. Este governo do Partido Socialista, juntamente com o Bloco de Esquerda e com o PCP, criou 4 milhões de pessoas no limiar da pobreza. 4 milhões de pessoas no limiar da pobreza. Então, e o que é que vamos fazer a estas pessoas que estão no limiar da pobreza? Temos que os ajudar. Como é que estas pessoas veem entrar cá um imigrante e receber 750 euros por mês, por exemplo? Como é que as pessoas que estão em casa, que têm dificuldades todos os dias para pagar a escola dos filhos, para meter comida na mesa, como é que as pessoas veem isto? Não pode, é incrível. Há pessoas que vivem com uma reforma de 290 euros ou 280 euros, que chegam à farmácia e não têm dinheiro para pagar os medicamentos. Tem que escolher entre comer, a comida ou pagar os medicamentos. É incrível. E eu sei bem do que falo. Porque a minha vida toda foi lidar com pessoas. E eu via quando as pessoas tinham dificuldade e quando começavam a trocar um pão por um papo seco. Quando as pessoas começam a trocar um pão por um papo seco, nós começamos a pensar que realmente o país está a entrar em crise. E que realmente há muita pobreza escondida e muita fome escondida. Mas porquê é que tem que ser uns pelos outros? E porquê é que não pode ser, de facto, uma política que permita a que todos possamos entrar em ascensão? Certo, mas nós concordamos com isso. Eu acho que sim, todos devemos entrar em ascensão. Agora, o que está aqui em causa, eu vejo este governo muito preocupado, o governo e a extrema-esquerda, todo muito preocupado com os migrantes, coitadinhos dos migrantes, e não vejo preocupados com os portugueses. E isso é uma coisa que me incomoda. Incomoda porque se temos 4 milhões de pessoas no limiar da pobreza, então o que é que eles vão fazer? Temos que os ajudar. O Serviço Social Público é para isso que serve também. Ou seja, o governo tem que ajudar essas pessoas. Há trabalho, tem que se arranjar trabalho para essas pessoas. Eu vejo, lá está. Por isso é que depois lá vem a conversa dos subsídios. Então, se as pessoas têm condições para trabalhar, porquê é que não vão trabalhar? Vocês têm que trabalhar. Isto é tudo. Uma articulação que tem que ser feita, quer pelo governo, quer por todas as associações que existem e por tudo, e tem que realmente ser ajudado quem precisa ser ajudado e tem que se arranjar trabalho a quem precisa trabalhar. Depois vem dizer, temos uma baixa taxa de desemprego. Verdade, temos. Mas sabe que o desemprego jovem está a mais de 21%? Então, como é que os nossos jovens se vão integrar na vida de trabalho? Não, porque eles são espertos. Imigram. Eles são espertos. E desculpa lá, eu É continuar... verdade, não, João. Desculpa, e depois temos que trazer os migrantes para povoar Portugal. Não, para povoar Portugal. Porque, olha, há uns tempos atrás recebi aqui vários jovens de vários partidos e eles pareceram-me todos bastante inteligentes e quem ainda não saiu... está-se a preparar para sair, porque de facto outros países oferecem mais e melhor. João, isso é uma coisa que eu lamento. Eu acho que os jovens deviam estar no nosso país e tentar mudar o nosso país. Mas, Pedro, nós estamos num mundo global. Claro. Eles vivem no planeta Terra na sua globalidade. Claro. E não achas que é Portugal que tem que começar a querer competir também com esses, como é óbvio. Com esses países? Como é óbvio. Em termos económicos, sei lá, em termos fiscais, por exemplo, não sei que perspectiva é que o Chega tem, claro. Ou o que é que
o Chega acha de nós termos o desenho fiscal equiparado a uma Finlândia e, no entanto, ver bem a diferença de estilo de vida da Finlândia para nós. Sem dúvida nenhuma. Aliás, os países do norte da Europa são um grande exemplo que nós podíamos e devíamos seguir. Aliás, temos todas as condições para isso. Temos, como o João disse, umas praias fantásticas. Temos um país fantástico, um país que consegue, num retângulo tão pequeno, ter tudo. Ter serra, mar, produtos endógenos. Ou seja, nós temos tudo. Agora, temos que saber aproveitar. Muito bem. Eu até estava-me a lembrar, eu tenho para aí para cima de 50 membros de família e primos diretos e tios na Noruega, e deixe-me lá ver quantos é que querem voltar. São mais um bocadinho. Nenhum. Bom, claro. Pedro, relativamente àquilo que também foi um pouco o debate do Estado da Nação, e porque eu recordei-me de alguma coisa, na véspera há um Conselho de Ministros. No dia a seguir, no debate da Nação, o Governo apresenta uma série de novas medidas, mas depois os partidos políticos interpelam 17 vezes o Governo sobre essas novas medidas e o silêncio foi ensurdecedor. Olha, eu creio que foi das coisas mais lamentáveis que eu tenho assistido em política, porque é uma falta de respeito para todos os deputados, inclusive para os deputados do Partido Socialista, o que o Primeiro-Ministro António Costa fez. Isso significa apenas uma coisa: prepotência absoluta, quer posse e mando, e donos disto tudo. O Partido Socialista meteu na cabeça que são os donos disto tudo. Meteu na cabeça que não tem que responder. Repare que fizeram 17 interpelações ao Governo. 17. E António Costa respondeu em 1 minuto e 9 segundos. Foi o tempo que António Costa respondeu. É lamentável, é uma falta de respeito. Inclusive, eu disse isso na intervenção, é uma falta de respeito o que fez com aquele Parlamento. Porque o Parlamento está ali porque houve pessoas que votaram em nós. Houve portugueses que votaram em nós. Apesar de quase 50% da população ter ficado em casa, hoje está arrependida, mas aqueles que votaram têm que ser respeitados. E António Costa não respeitou o voto dos portugueses. Quando olhamos para o futuro, os analistas foram surpreendidos com o aumento da taxa de juro acima daquilo que eram as previsões, ou seja, a taxa de juros aumentou, nós vemos que a inflação está aí, vemos uma economia como a alemã, que é a automotora, por assim dizer, da economia europeia, já com a recessão ao virar da esquina. No entanto, existe aqui algo perverso, que é: o governo pode encher os cofres com esta inflação. Claro. Isto é perverso, poder qualquer governo encher os cofres devido ao sofrimento e à dificuldade dos seus concidadãos. O que é que o governo, ou qualquer governo, deveria fazer com esse excedente que vai chegar aos cofres do Estado? Há aqui duas perspectivas. A primeira perspectiva é que vai haver esse excedente, e a segunda perspectiva é que, quando esse dinheiro for necessário, esse dinheiro tem que lá estar. Agora, o problema é se esse dinheiro depois não está. Esse é que é o grande problema das governações socialistas, e nós temos sempre medo quando existe uma governação socialista por causa disso. Vamos falar de um assunto muito concreto: combustíveis. Eu falo muito dos combustíveis porque é aquilo que nós sentimos. Nós, para ir trabalhar todos os dias, temos que meter gasóleo ou gasolina, ao contrário do Sr. Deputado Rui Tavares, que diz que podemos ir de trotinete. Eu não sei se de Porto Alegre, para ir trabalhar para alguma aldeia perto de Porto Alegre, se pode ir de trotinete. É certamente alguém que não conhece o país real. Mas em relação aos combustíveis, a proposta do Chega, nós fizemos uma proposta muito concreta e justa. Como é que era a proposta concreta e justa? Era, em cada litro de gasolina ou de gasóleo, 20 cêntimos de desconto. Direto, como fazem em Espanha. Aliás, eu penso que António Costa devia aprender com o seu homólogo espanhol, Pedro Sánchez, porque o que fazem é... Que também é socialista. Que também é socialista. O que fazem é, diretamente na bomba, cada vez que vamos meter, 20 cêntimos de desconto em cada litro de combustível. E isso faz o quê? Faz com que as pessoas sintam que meteram gasóleo, mas tiveram realmente um desconto direto. Depois vêm dizer: baixámos os impostos em 18%. Imaginem se não tivéssemos baixado os impostos. Aquilo que os portugueses imaginam é que hoje o gasóleo está a mais de 2,10€ e que a gasolina está a 2,20€ ou 2,30€. Isso é o que os portugueses sentem, e que há um ano atrás não estava assim. E que o barril de Brent em 2011 estava mais barato do que está hoje, por exemplo. É isto que a comunicação social devia dizer, mas não diz. A comunicação social continua a ocultar muita coisa para a nação socialista continuar a governar. Agora, isto é a grande realidade, e é a realidade do país.
Como é que podemos combater isto? Assim, desta maneira. Como é que podemos ajudar as pessoas com propostas concretas? Aliás, António, peço desculpa, Sim, João. força. Aliás, António Costa disse outra coisa. Apresenta propostas para entrar em vigor em setembro. Mas já tinha apresentado propostas em abril para entrar em vigor em junho. E não entraram. E agora diz que é setembro. E depois, quando chegamos a setembro, vamos para novembro. E depois vamos para janeiro. E depois, etc, etc, etc. Eu costumo brincar, não, eu costumo repetir a intervenção de isto António Costa. Isto até tinha piada se não tudo fosse a vida dos portugueses que está em jogo. Tudo se resolve à segunda-feira. Segunda-feira logo se resolve. É isso, Quando, mais uma vez, olhando para também aquilo que está a acontecer, a verdade é que vemos muitos empresários e muitos setores que têm a possibilidade de entrar em retoma, num funcionamento ou numa dinâmica normal, incluindo o turismo, mas neste momento têm dificuldade de mão de obra. Ou seja, apesar de estarem a pedir para que as pessoas, ou terem aberto esses postos de trabalho, não conseguem preenchê-los. Qual é a análise que o Chega faz desta situação? Eu concordo plenamente com essa afirmação. Aliás, até porque nós temos visto, e quem vai, por exemplo, ao Algarve, sente muito isso na restauração. Não há serviços de restauração de qualidade. Ou seja, não existe profissionais. E os restaurantes, de norte a sul do país, a queixa que eles fazem é a mesma. Não temos gente para trabalhar. Não temos gente para trabalhar. Mas lá está. Depois nós vamos aos sítios onde temos que ir, a ver quem é que está a receber subsídio disso, e o Algarve é onde tem uma das maiores taxas de subsídio à dependência. Ou seja, então temos que arranjar pessoas para trabalhar. Temos que obrigar as pessoas a trabalhar. Porque, ao fim e ao cabo, isso também existe. Existe uma grande falta. E agora podemos ir por outro caminho, que é dizer o seguinte, mas se calhar os ordenados que se pagam também não são demasiado atrativos. Atrativos para as pessoas irem. É verdade. Mas se não recebessem 400 ou 500 euros em casa, ou 600 ou 700, se calhar teriam que escolher. Se calhar teriam que escolher. Agora, também nós consideramos que devia haver uma base para os ordenados se tornarem mais atrativos para as pessoas poderem trabalhar. Porque nós sentimos que os empresários sofreram muito com a pandemia. Estamos a falar dos empresários que a maior parte deles, alguns receberam apoio do Governo, mas houve uma grande maioria que não receberam apoio do Governo. E aqueles que não tiveram que fechar portas, tiveram que se aguentar, sabe Deus como. E que agora estão numa tendência de retoma e a tentar reativar as suas vidas. Mas tem que haver aqui, entre uma coisa e outra, uma pequena coordenação. Não é? Relativamente àquilo que é então o plano que foi pensado para a retoma económica, o famoso PRR, uma das coisas que foi logo identificado por diversas associações e peritos, por assim dizer, foi que, de facto, o PRR parece que foi feito mais a pensar no Estado do que propriamente na sociedade e nos privados. Não sei se vocês também identificam esta situação. Claramente. Aliás, isso viu-se claramente desde o princípio, quando se falou no PRR, que estava muito Estado e muito pouco para os privados. E nós sabemos que isto não podemos viver de todos à conta do Estado. Temos que viver... os privados são extremamente importantes no nosso país. Nós não podemos ter um país inteiro... Para já ainda são os maiores empregadores. Senão arriscamos a qualquer dia ter aqui uma Venezuela ou uma Cuba ou uma coisa assim. Por isso é que tem que haver setor público e tem que haver setor privado. E o setor privado tem que ser fundamental e tem que ser ajudado também por estes governos. Apesar de dizerem que não, nós consideramos isso. Olha, relativamente àquilo, e uma vez estamos a falar do público e do privado, uma questão que eu tenho colocado aqui, de facto, a todos os partidos, tem sido a questão da TAP. Primeiro porque está em cima da mesa sempre com a comunicação social. Segundo porque é de facto um verdadeiro buraco negro para o dinheiro de todos. Não sei como é que isto, elencado com este novo aeroporto, como é que o Chega analisa esta situação e se o Chega está aberto para a possibilidade, de facto, de a TAP passar a ser totalmente privada. Bom, vamos ver. Há aqui coisas distintas. Uma coisa é um ministro que está com este negócio, entre aspas, da TAP, e que foi desautorizado pelo Primeiro-Ministro. Portanto, aí o ministro perde logo
50% ou mais das suas capacidades negociais. Agora, consideramos que sim, que a TAP é uma companhia de bandeira que faz falta a Portugal. Agora, não pode ser aquele buraco onde os portugueses estão a meter dinheiro e não sabemos quando é que vamos parar de meter dinheiro. Portanto, também não pode ser assim. Não pode ser a TAP a todo custo. Agora, que é importante a TAP que seja uma companhia viável, quer privada, quer uma parceria público-privada, okay. Pronto, como seja. Agora, que é importante para o país termos uma companhia aérea, é importante. Agora, as coisas têm que ser bem feitas e bem delineadas. E volto a dizer aquilo que disse há pouco. Não é com Pedro Nuno Santos, à frente deste Ministério, depois de ter sido desautorizado da maneira como foi, da maneira vergonhosa como foi desautorizado pelo Primeiro-Ministro. Aliás, eu se fosse Pedro Nuno Santos, se o Primeiro-Ministro não demitisse, demite-me eu. Porque não pode o Ministro dizer uma coisa uma terça-feira à noite e depois o Primeiro-Ministro na quarta-feira diz uma coisa diferente, senão qualquer dia o Ministro vai anunciar 5 e 6 aeroportos e os portugueses, vai haver 5 e 6 aeroportos e no dia seguinte veio o Primeiro-Ministro dizer que afinal só haverá 3 numa decisão e virar o Ministro da Economia dizer que só há um. Numa decisão tão crucial para fundamental, Portugal, que é? nós temos de ser realistas. Se queremos atrair e continuar a atrair os turistas, nós temos que dar outra viabilidade e construir um novo aeroporto, isso não há dúvida nenhuma. Isto é giro, só aqui entre nós, ninguém nos está a ouvir, porque realmente a política às vezes junta os espectros diferentes, porque tanto o LIVRE como o PCP também consideram que a TAP é muito importante para Portugal. Já eu não considero, mas isso é outra conversa. Pedro, relativamente àquilo que... Mas atenção, é importante que fique aqui bem referido isto. A TAP é importante para Portugal, mas não podemos ter a TAP a todo o custo a ir ao bolso dos portugueses todos os dias. Isto é fundamental que isso aconteça. Muito bem. Relativamente a outro setor que tem estado, infelizmente, pelos piores motivos, também na linha da frente das preocupações dos portugueses, que é a saúde. A resposta pandémica, bem, nem vale a pena falar sobre ela, porque não houve alteração de facto nenhuma. Fizeram o que podiam, ou o que não podiam, ou o que não deviam, mas a verdade é que o António Costa mantém a Ministra da Saúde e, no entanto, a Ministra da Saúde vê-se confrontada imediatamente com o problema das urgências e da obstetrícia. Será que com todas estas pequenas coisitas não seria importante também ouvirmos um Presidente da República um pouco mais audível? Há uma coisa que é curioso. Como é que António Costa consegue manter esta Ministra da Saúde? Faz-me um bocado de confusão. Porque a saúde está no caos que está. Deem a desculpa da pandemia, não é desculpa, porque já estava antes da pandemia. Apenas se foi agravando. Ou seja, quando temos 1.400.000 pessoas sem médico de família. Quando temos consultas importantes, adiadas 300 e 400 e 500 dias. E nós continuamos a manter a mesma ministra. Quando temos bebés que morrem à porta do hospital. Quando temos pessoas que morrem por não terem cirurgias. E nós continuamos a manter a mesma ministra. Quando temos bebés que têm que ir nascer a Espanha. Porque os bebés do distrito de Porto Alegre não vão fazer 100 km para ir nascer a Évora. Vão nascer a Badajoz. Quando temos isto tudo e continuamos a manter a confiança na Ministra da Saúde, pergunto o que é que terá que acontecer para que a Ministra da Saúde tenha que ser demitida. Porque as pessoas dizem, isso não ia resolver nada. Não ia resolver, mas dava credibilidade à classe política. É que o que falta muitas vezes à classe política, e particularmente aos nossos governantes, é credibilidade. E se António Costa diz que temos um governo mais coeso e mais credível, bom, a nível de coesão, viu-se já o caso entre Pedro Nuno Santos e António Costa, a coesão ficou explicada. E a nível de credibilidade, só quando temos o Ministro da Saúde, o Ministro das Finanças, chamado Fernando Medina, a credibilidade deste governo está toda aí. Por isso é que não entendemos, continuamos sem perceber, porque é que Marta Temido continua como Ministro da Saúde. E como é que se poderiam solucionar, ou que propostas é que o Chega tem ou já apresentou relativamente à saúde? Olha, nós apresentámos de mudanças do Orçamento de Estado, 309 propostas. Apresentámos a construção, por exemplo, em relação à saúde, a construção de 2 ou 3 novos hospitais, inclusive, por exemplo, o Hospital Central do Algarve, onde já se meteu 3 pedras, já houve 3 governantes a meterem pedras, e que nunca se construiu.
Por exemplo, no caso dos primeiros cuidados, que tem que ser os centros de saúde a dar. Reforçar os médicos nos centros de saúde, que é extremo. Primários, sim. Ao fim e ao cabo, os hospitais entram no caos quando os cuidados primários não funcionam. Essa é que é a grande verdade. Se os cuidados primários funcionassem, os hospitais não chegariam ao caos que estão. Agora, como é que tem que haver? Tem que haver reforço de médicos nestes centros de saúde. Depois tem que se ajudar as pessoas, até as próprias pessoas que vão logo diretamente ao hospital, têm que perceber que se forem ao centro de saúde, será muito mais fácil. E depois temos mais uma série de propostas importantes, quer na área de saúde, quer na área das forças de segurança, como já falámos, quer na área dos professores. Quando dizem, o Chega não fala de professores. Não, o Chega fala de professores e tem propostas importantes para os professores. Um subsídio de deslocação, porque os professores, muitas vezes, são deslocados para longe das suas habitações. Um subsídio também para ajudar os professores com casa para os sítios onde vão. Ou seja, temos diversas propostas também para os professores e que são extremamente importantes. Alguma das propostas, e isto é uma pergunta mesmo que saltou-me agora, houve alguma das vossas propostas que tivesse sido aprovada? Não, porque é um governo que governa por ideologia. Então, mas... E facilmente, eu vou dar um exemplo muito concreto. IC8, já falei em IC8 há pouco, vou voltar a falar. Todos os partidos, à exceção, creio que do LIVRE, talvez, ou do PAN, houve um que não apresentou, mas todos os partidos apresentaram propostas de requalificação e remodelação do IC8, que liga Castelo Branco à Figueira da Foz. Todos os partidos. A única proposta que foi chumbada foi a do Chega. E eram quase todas iguais. Podia mudar ali alguma coisa, uma palavra, mas eram praticamente todas iguais. Aprovou-se todas as propostas, menos a do Chega. Isto significa o quê? Um governo que não está a governar para os portugueses, está a governar por ideologia. Ou seja... Da nossa parte, continuaremos a fazer o nosso trabalho. Pedro, aquilo que me está a dizer é que todos os partidos apresentaram propostas, o único partido que não viu nenhuma proposta sua plasmada no orçamento foi o Chega. Exatamente. Bem, as improbabilidades matemáticas de que toda a gente no Chega seja de facto incompetente, acho que o Einstein tinha que... Pese embora a pessoa possa discordar, eventualmente, mas pronto. É ideologia. O que é que isso provoca no grupo parlamentar? Nada. Apenas o sentimento de continuar a trabalhar. É isso que nós fazemos todos os dias. Estamos ali todos os dias a trabalhar pelos portugueses, a trabalhar para melhorar o futuro dos portugueses. Eu vou dar um exemplo. O PCP e o Bloco de Esquerda apresentaram propostas que nós víamos que iriam melhorar o futuro dos portugueses. E nós votámos a favor. Essa é que é a grande diferença. A diferença que está aqui é quem governa realmente por ideologia, quem está no Parlamento por ideologia e quem está no Parlamento para melhorar a vida dos portugueses. Vou-lhe dar um exemplo da nossa proposta da pensão para os ex-combatentes. Um subsídio de 300 euros. Enquanto nós fizemos esta proposta, o PCP absteve-se. O PCP fez uma proposta similar, nós votámos a favor. Esta é que é a diferença. Ou seja, nós estamos ali realmente para melhorar a vida das pessoas e para mudar a vida dos portugueses. Não estamos ali a governar porque tem que ser só podemos aprovar as propostas do Chega. Não, isso é um erro. E os políticos têm que dar... Estão ali 230 deputados, que é um exagero, porque alguns, se calhar, nunca falaram ainda em 100 dias de legislatura, nunca falaram. E, ao fim e ao cabo, depois, quando chega a hora de votar, estão lá só para levantar o braço e baixar o braço. Nós acabámos de entrar nos dois últimos minutos. Não sei se haveria ainda algum tema que eu gostasse de mencionar. Não, eu creio que falámos um bocadinho de tudo. Foi um programa extremamente interessante. Acho que é importante. Muitas vezes na política nós temos esta oportunidade de podermos expor as nossas ideias, porque ao fim e ao cabo tenta-se criar um cerco sanitário à volta do Chega, mas que afinal nós não somos assim tão maus rapazes como as pessoas gostam de dizer, ou criar fantasmas do passado como nos gostam de criar. A verdade é esta. E creio que... queria dizer uma coisa muito importante. Tinha-me esquecido, mas vou dizer agora. Não sei. Não, vamos apresentar também, que é extremamente fundamental, uma grande proposta de revisão constitucional em setembro. E uma revisão constitucional assente em 3 eixos. A justiça, uma reforma da justiça que é extremamente importante, fundamental mesmo para Portugal. A reforma da segurança social,
porque tem que ser reformada até para que no futuro as pessoas não possam vir a ficar sem pensões, e a reforma do sistema político. O sistema político tem que ser muito mais justo do que é hoje. É um sistema político que beneficia apenas os eleitores de Lisboa e do Porto dos grandes distritos e que prejudica... É uma revisão do sistema eleitoral. É uma revisão do sistema eleitoral, Muito bem. claro. Pedro Pinto, deputado e líder parlamentar do Chega, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado pela estreia aqui no Isto é o Povo a Falar. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. A mim resta-me agradecer, recordar que também estamos numa playlist do YouTube da Curiacos TV, temos o nosso Facebook, o Instagram, e este programa amanhã vai estar disponível também em formato de podcast. Resta-me agradecer-lhe, desejar-lhe um resto de uma boa noite e dizer que conto consigo amanhã à mesma hora. Obrigado.